Glória a Deus. Amados, se você puder abrir a sua Bíblia em João, capítulo 3. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Um dos encontros com Jesus que eu acho mais interessante da palavra. Há vários encontros com Jesus, pessoas que encontram Jesus, que se relacionam de alguma forma com Jesus. E este é interessante porque ele era alguém que, de certo modo, conhecia as Escrituras. E ele encontra Jesus e faz um indagamento, um questionamento, uma pergunta a Jesus. E muitos cristãos ainda hoje, ou aqueles que se propõem a caminhar com Cristo, fazem essa pergunta. E é interessante nós nos atentarmos para a resposta de Jesus. Amém? A Bíblia diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo, sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é da carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Olha que interessante, amados. Nicodemos, ainda no versículo 9, ele lançou a pergunta. Ele fala assim, perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Olha só, Jesus, ele é questionado sobre algo aparentemente simples. Para Jesus traz uma resposta simples. Fala: Senhor, olha lá a pergunta. Olha, o fariseu, ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina por parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se não estiver com ele. Nicodemos, lá embaixo no versículo 4, diz assim, pergunta: como alguém pode nascer de novo sendo velho? Depois que Jesus já dá essa resposta. Basicamente, Nicodemos, ele queria saber um pouco mais sobre o reino de Deus. Ele queria saber sobre o que Jesus pregava. Jesus, ele pregava sobre o reino de Deus. Ele falou: olha, é necessário, se você observar o discurso de João Batista, depois, logo depois lá do milagre do vinho, Jesus, então, ele começa a pregar e a ministrar. E o discurso de Jesus vem alinhado com João Batista. João Batista, ele pregava arrependimento, certo? E ele afirmava: olha, vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo. Ele anunciava acerca do futuro sobre Jesus. Agora Jesus já está fazendo isso e reafirmando esse discurso de arrependimento. Olha, é necessário que vocês se arrependam, senão vocês não vão conhecer o reino dos céus. Esse era o discurso de Jesus. Sempre, tudo que Jesus propunha, essa transformação, esse alinhamento, ele falava: olha, é necessário que vocês se arrependam. E aqui, esse camarada, a Bíblia diz assim, um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Ele era um fariseu, alguém que estudava as Escrituras. Ele é alguém que entendia a palavra, ok? Porém, ele não entendia o discurso de Jesus. Do que Jesus está falando? Como assim? Que ensinamento é isso? E, amados, Jesus, ele vem com esse discurso: olha,
é simples, só nascer de novo. Aí ele, imagina ele, fala assim: rapaz, a coisa estava complicada, eu não estava compreendendo, agora que o trem ficou esquisito. Aí ele, na inocência, ele falou assim: mas como? Como eu já velho de idade, vou nascer, vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Como assim? Explica isso, Jesus. Não estou entendendo ainda. E Jesus, ele explica, e muitos cristãos ainda não compreendem, mas basicamente o que Jesus estava falando, vamos retornar lá um pouco no discurso de João. O primeiro batismo, nós alguns dias nós falamos sobre isso. 3 batismos. 3 batismos que nós, Batista Nacional, cremos, amém, irmãos? Que a Bíblia também fala. João Batista, ele fala assim: olha, eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, ok? Qual que é o primeiro batismo? Recapitulando, qual que é o primeiro batismo, pastor? O primeiro batismo é aquele momento em que você se arrepende das suas atitudes, de suas posturas, você entende, está errado, eu preciso recomeçar. Essa era a proposta de João Batista. Olha, tanto é que tinha uns lá que só queriam se batizar por questões de aparência, e João Batista o repreendia: ô raça de víbora, não adianta vocês tentarem enganar, se batizar aqui, mas na verdade no coração de vocês não se arrependerem. Vocês precisam se arrepender de verdade, automaticamente vai gerar frutos. Porque tem um negócio chamado remorso, e que muitas pessoas confundem com arrependimento. Quer ver um exemplo? O cara comete um crime, está lá na cadeia. O que acontece? Você vai falar com ele: puxa, me perdoa, por favor, me perdoa. Beleza, aparentemente chora, né? Pede perdão, puxa, eu errei do passado e tal. Beleza, solta o cara da cadeia. O que acontece? Comete o crime de novo. Mas pastor, não tinha se arrependido? Não. O remorso é quando há uma consequência. Então, por exemplo, ele estava lá na cadeia, pelo fato dele estar preso, houve uma consequência. Mas se ele nunca houvesse sido preso, ele não ia se arrepender. Mas pelo fato dele ter sido preso, então ele agora se arrepende. Então nós temos que ter cuidado com isso. Dizemos, afirmamos a Deus que nos arrependemos das práticas do passado, mas muitas vezes, na verdade, é só remorso. Senhor, me perdoa porque eu vacilei na área financeira. Mas por quê? Porque a vida financeira está um caos. Porque se tivesse de vento e popa, dificilmente essa oração ia vir. As posturas, a infidelidade a Deus nos dízimos da oferta, e entre outras coisas, ia continuar. Mas como houve uma consequência, opa, me arrependo. Então nós precisamos nos atentar. E aí João Batista fala assim: olha, o primeiro passo é o arrependimento, e esse arrependimento tem que gerar fruto. Ou seja, pode ser, pastor, mas então quem se arrepende não vai parar na cadeia? Né? Se caso cometeu um crime, pode parar sim, porque existe um negócio chamado consequência. Amém, mano? E a consequência, quando eu estou lá, muitas vezes não, toda vez, só depende de uma coisa: misericórdia de Deus. Tem gente que é agraciado com o pacote, se arrepende, a misericórdia do Senhor alcança e ele ainda se livra da cadeia, né? O juiz, não sei, está livre. A dívida, Deus vai lá e acabou. Acontece. Mas o natural, arrependimento, consequência do passado. A consequência, aquilo que a gente plantou, normalmente um dia vai, ó: oi, tudo bem? Sou o seu passado, vim aqui. Só que a misericórdia do Senhor nos livra de muitas vezes disso. Então João Batista, ele falou: olha, precisa haver uns frutos. E quando nós lemos em 2 Coríntios 5,17, diz assim, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Característica de alguém que verdadeiramente se arrependeu. Amados, mas pastor, significa
que eu não vou cometer aquele erro? Pode até acontecer, mas o índice é bem menor. Não se tornará uma prática. Tem uma diferença de você pecar e de você viver no pecado. Pecar é diferente de eu viver no pecado. Viver no pecado, a iniquidade, frequência, normal, direto acontece. Arrependimento, se chegar a acontecer, no mínimo você entra em crise e vai para os pés de Jesus pedir perdão. Amém, irmãos? Então Jesus ele está falando assim: olha, é necessário que você nasça de novo. Esse nascer de novo é justamente este momento que você se arrepende. E aí entra o que João Batista fala. Ele fala assim: olha, quando Jesus vir, vocês vão receber, vão ser batizados pelo Espírito. Então, ao arrependimento, eu declaro no meu coração que eu quero Jesus na minha vida, e Jesus começa então a fazer parte da minha vida. E aí então eu começo tudo de novo na minha vida. Então é super natural você talvez já ter uma idade, ter uma experiência. Eu, por exemplo, me converti lá com uns 20, quase 28 anos, e eu zerei a minha vida. Comecei a ter crise nas coisas mais normais. Eu ia assistir a televisão e falava: meu Deus, será que isso está certo? Será que esse programa que eu estou assistindo aqui está certo? E crise, mano. Será que o jeito de eu falar? Será que... E aí a gente começa a se questionar. Parece uma criancinha: papai, como é que é? Como é que faz? E hoje de manhã nós falamos quando Deus levanta alguém para estar do nosso lado na caminhada, não é verdade? E a gente enche essa pessoa de pergunta. Super normal, amém, irmãos? Enche mesmo. Eu enchi. Eu louvo a Deus pelas pessoas que tiveram paciência comigo. Muitas perguntas. Eu acho que eu bati o recorde. Quem já assistiu aqui Deus Não Está Morto? Aí, eu acho que é o 2, né? Ele fala assim: eu tenho mais de 100 perguntas aqui e tal. E ele tava fraquinho demais. Só 100 perguntas? Ah, não, moço. Eu acho que eu mandei umas 1000 perguntas. Mas por quê? Porque a minha vida tinha zerado. Eu já não sabia mais me portar. Alguém experiente, vivido, já não sabia mais o que era o certo, o que era o errado. Eu comecei a entrar em crise. Amados, só do fato de você entrar em crise sobre suas atitudes, já significa que você nasceu de novo. Amém, amados? Eu continuo fazendo, é que ninguém me falou. Se o Espírito Santo habita em você, no mínimo um incômodo você vai ter. E aí, na medida que você conhece a Cristo, você vai buscando conhecimento na palavra, e Ele vai trazendo clareza. É de culto em culto, de ensino a ensino, e Deus vai mudando. Então, quando Ele fala assim: olha, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amados, uma coisa muito especial aqui, ó. Tem gente que não compreende o reino de Deus. Por quê? Porque não aconteceu isso aqui, ó, o nascer de novo. Não adianta. Não adianta tentar explicar, não adianta tentar falar, não adianta tentar forçar a barra. A pessoa não vai compreender. Agora, a coisa mais natural para aquele que nasceu de novo é: nossa, agora eu entendi. Quantas vezes, amados, na madrugada, eu lendo a palavra, e às vezes eu começava a entender, e eu dava gritos e apitos, igual um maluco lá. Eu entendi! Então é isso! Nossa! Parece que eu estava descobrindo o mundo. Eu estava descobrindo o reino de Deus, amém, irmãos? Então, quando nós nos convertemos e nós nascemos de novo, como é proposto por Cristo, nós então não olhamos a vida de forma mais normal. O que era normal, o que era resolvido de forma carnal, agora uma ótica espiritual. E aí Jesus, a pergunta é, gosto de um filme que diz assim, ó: em seus passos, o que faria Jesus? Tem até um livro, procura lá na internet. Em seus passos, o que faria Jesus? Em outras palavras antes eu andava assim,
Antes, nas minhas amizades, eu me comportava assim. Antes, com meus amigos, eu me relacionava assim. Antes dos negócios, eu me relacionava. Jesus, o que o Senhor faria? Essa é a pergunta mais comum para aquele que nasce de novo. Amém, amados? E aí a Bíblia diz aqui que Jesus, ainda falando sobre isso, ele pergunta: mas como alguém pode nascer de novo? E ele respondeu: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quando eu aceito Jesus, quando eu me arrependo e aceito Jesus, eu sou selado, o Espírito Santo começa a habitar no meu coração. E aí, amados, fecha-se as portas para outras coisas entrarem no nosso coração. E aí eu começo então a receber uma influência de Deus que está habitando dentro de mim. E aí eu começo a ouvir sempre aquela voz que talvez o Espírito Santo bradou de forma externa, dando o discernimento do que é certo e errado. Mas agora começa a falar de dentro para fora: não faça isso. Para, espera, agora vai. Aí muitos assim, não sei. Parece que uma voz começou a falar assim: não faça isso. Muito prazer, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa noite. É o Espírito Santo falando com você, te direcionando, te orientando. Amém, amados? E aí, olha, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos de novo. Amados, aí é onde entra a loucura para o mundo. O mundo não vai compreender. O que, pastor? Por que você começa a ter umas atitudes de algo que às vezes você nem viu, mas você sabe que não pode mais trilhar por aquilo? O Espírito Santo, você não consegue ver ele, você vai conseguir apenas sentir. E ele traz um exemplo aqui: o vento. Quem já conseguiu ver o vento aqui? Ah, pastor, eu já vi. Um dia eu achei que eu tinha visto também. Falei: não, eu já vi o vento. Não, eu vi fumaça, a fumaça sendo conduzida pelo vento. Eu vi a poeira sendo conduzida pelo vento, né? Eu vi a neblina sendo conduzida pelo vento. Mas o vento eu nunca vi. E ninguém vai ver. Agora, sentir nós podemos. Não é verdade? Então o Espírito Santo, você não vai ver ele, mas você vai sentir. Você vai sentir as orientações, as direções. Às vezes você vai ouvi-lo. Olha o vento. Apareceu o vento ou não? Ó, tá ventando, ó. O vento entrando em contato com algo, gerando um barulho. O Espírito Santo, você vai ouvi-lo. Ele vai falar ao seu coração, vai te direcionar, vai te orientar. Mas pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Acaso o senhor está falando se eu não sou convertido? Amados, se você não é, sugiro que você, assim como Nicodemos, procure Jesus. Amém, irmãos? Para que você comece a compreender as coisas que só aqueles que conhecem a Cristo vão conhecer, vão entender. Agora a gente pula o livro, muda lá para Gálatas, capítulo 5. Conhecidíssimo, já meditamos algumas vezes sobre ele. E aqui, amados, Gálatas capítulo 5, no versículo a partir do 16. Aqui vamos trazer uma clareza da diferença de quando nós somos guiados por esse Espírito que habita em nós, ou pelo sistema antigo, onde a carne é quem dominava, onde as nossas próprias vontades, os próprios domínios é que conduziam. A Bíblia diz assim, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, quais são a prostituição, a impureza, a lascívia. Rapidinho aqui, ó. Prostituição, pastor, mas eu nunca vendi meu corpo. Como? Então eu sou guiado pelo Espírito porque eu nunca vendi o meu corpo? Prostituição. À luz da palavra, a prostituição, amados, é quando você, por exemplo, eu vou trazer uma prostituição na ótica que todo mundo conhece, mas Deus, ele, por exemplo, nos dízimos e nas ofertas, quando Deus, ele coloca essa ótica em nós, quando nós prostituímos, quer ver um exemplo simples aqui, ó. Alguns profissionais reclamam e falam assim, o ruim da profissão é que muitos se prostituem. Quem já ouviu essa expressão? Então, na ótica de Deus, olha só, a prostituição é aquilo que não tem uma referência, e ele oscila os valores. Então, na prática aqui, por exemplo, na área de relacionamento sexual, fica com um e com outro, casado, não casado, sexo ilícito, não importa. O importante é o prazer. Prostituição. Não tem uma direção, não tem uma regra, não tem um princípio que direciona ou que orienta, entende, irmãos? Isso pode acontecer em várias áreas. A impureza. Aliás, só retornando aqui aquilo que eu ia falar sobre dízimos e ofertas. Às vezes muita gente prostitui isso aqui, ó. Ora é fiel, ora não é. O resto é de qualquer jeito. E é um verdadeiro prostituto na área financeira. A impureza. A impureza é aquele ambiente em que tudo tem duplo sentido. Tudo é duplo sentido. A pessoa não consegue desenvolver uma conversa com uma pessoa normal. Tudo. É eu, hein? Oh, não sei o que dizer. Não sei o que. Isso quando não controla a linguinha já fala. Tudo é impuro. A mente é totalmente impura. Tudo leva pelo lado pejorativo. E essa impureza não só na questão sexual, mas também em tudo. Sempre vê o lado mal das coisas. Sempre consegue ver a impureza ou direcionar para a impureza. A mente totalmente impura, totalmente contaminada. Sabe aquele negócio assim? Alguém gosta de tomar água pura? Né? É bom demais, não é verdade? Agora, quem gosta de tomar água impura? Não dá para confiar. Lascívia. Vou dar um exemplo prático aqui. Quando o homem ou a mulher se veste para provocar algo nos homens ou na mulher. A mulher veste roupas para provocar. Já está vestindo a roupa, já pensando no que os homens vão pensar. Ah, pastor, mas é para o meu marido. Então, contenha-se na sua casa com essas roupas. Não vem para a igreja. Porque aqui na igreja não é lugar do seu marido ficar olhando você. Aqui é um culto de adoração a Deus, amém, irmãos? Então a lascívia. E o contrário, o homem, né? Os barbudos aí. Não tem nada de errado de malhar. Eu falava pro meu pastor João. Falava, pastor João é pastor maromba. Por quê? Porque ele malhava muito, né? Malha ainda, né? A forma dele dá extravasada. E aí, mas o que tem errado? Qual que é o problema? Se tiver, o problema é às vezes que a pessoa usa do corpo para tentar provocar algo nas mulheres, ou veste determinada roupa para provocar. Pode ir, segue ali. A idolatria. Amados, eu não vou aprofundar aqui, só escolher alguns tópicos. Mas idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões e os partidos.
3 tópicos aqui, ó. A feitiçaria. Tem um monte de cristão dentro da igreja que ainda, se você falar assim, qual que é o seu signo? Quer ver, ó? Quem que tem signo aqui? Quem que sabe qual que é o seu signo aqui? Ah, vocês estão bem, né? Vocês estão bem treinados. Olha lá. Normal, eu sei meu signo. Seu signo é Jesus, amém, amados? Ah, pastor, e aquele signo lá que o povo falou que era? E que, né, eu sempre achei que... E dá certinho, né? O horóscopo, não sei o quê. Que lá, amados, não passa de feitiçaria. Olha lá. Chega final de ano, não tem nada de errado com isso, né, amados? Pode vestir de branco, é bonito, ok? Mas que esse vestir de branco não seja para quê? Para que se veste de branco? Para dar paz, né? Hã? Nem lembro mais. Determinada cor de roupa para gerar dinheiro. Tem que ter não sei o que dentro da carteira para não sei o que. A folha de trevo, não sei das quantas. Misericórdia. Tem gente dentro da igreja ainda que cultiva esse tipo de coisa aqui, ó. Coisa da carne. Pessoas que não é guiada pelo Espírito. Contendas. Sabe o espírito de confusão? Uma coisinha simples, rapidinho já virou uma confusão com a pessoa. Não, mas eu acho que não. Inferno. Aí a pessoa fala, não entendo, não sei porque que não me chamam. Porque aqui, ó, espírito de contenda dominando, os ciúmes. Ah, pastor, mas tem aquele louvor. Tem ciúmes de mim. Está falando que Deus tem ciúmes de mim. Sabia que você pode ter ciúme? Que Deus tem ciúme de nós, o Espírito Santo tem ciúme de nós? Ué, mas então, qual é o problema no ciúme então? Não pode arder em ciúme. O que é arder? Tem um limite. Passou daqui, já começa a arder. E o arder é, às vezes ofender, às vezes brigar, às vezes perseguir, matar. Um monte de mulher que mata o marido por causa de ciúme, ou o marido mata a mulher, ou o filho, o ciúme louco da mãe. Sabe aquele ciúme psicopata? Amados, o limite é arder. Começou a arder, já Deus não está no negócio. E aí o que você tem que fazer? Tem que orar para Deus, me ajuda. Feitiçaria, contendas. Próximo. As invejas, as bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, contra os quais vós previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Por que há uma conexão muito forte com esse diálogo de Nicodemos e Jesus? Por que há uma conexão muito forte com o nascer de novo ou não? Aqui é a chave. Ele está dizendo, olha, esses que praticam essas coisas não estão indo para o céu. Agora os que nasceram de novo, eles vão herdar o quê? Os céus. Agora quem pratica isso significa que não conheceu a Cristo, ainda não nasceu de novo. Mas quando nós nascemos de novo, isso começa a... Pastor, eu consigo mudar sozinho, porque eu tenho o pavio curto. Pastor, olha, eu não consigo sair da bebedeira. Pastor, meu Deus, quando veio eu invejo. Pastor, quando veio eu perco o controle. Pastor, amados, se Jesus entrar na sua vida, você vai vencer. Porque o fruto do Espírito, ele começa a fluir sobre a sua vida. E logo na sequência da leitura, pode passar. E agora eu vou ler bem rapidão aqui. Isso aqui, ó, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. E aí quando vamos para essa palavra, nós temos que ir lá em Coríntios capítulo 13 e estudar o que é o amor. Deus é o amor, amém, amados? Paz. Há uma promessa do Senhor aqui. Deus disse assim, olha, no mundo havereis aflição, mas em mim haverá paz. Em outras palavras, ele está falando, olha, no mundão aí, você pode até achar que é divertido, é legal e tal, mas a grande verdade é que você não vai ter paz. Mas eu prometo para você e garanto, se você estiver comigo, você pode até não ter o que o mundo oferece. Talvez tenha uma multidão de amizade, ter riquezas, ou um
monte de coisas, relacionamentos e tal. Mas eu garanto para você, você vai ter paz. Amém, amados? Nós precisamos dessa paz. Paciência. Pastor, mas não tenho paciência. O que eu faço? Você precisa de Jesus, Espírito Santo. Amabilidade, bondade, fidelidade com as pessoas, fidelidade na palavra. Coisa mais horrível do mundo, é um cristão que diz que é cristão e não ter palavra. Imagina um pastor não ter palavra, mas aí, pastor, o senhor não honrou lá. Olha só, para a gente encerrar aqui. Olha só, mansidão, domínio próprio. Sabe o que é legal quando Jesus entra na sua vida? E você fica falando assim, ó, sabe o que é normal se falar? Depois que Jesus entra na sua vida e você nasce novo. Rapaz, se eu não fosse crente, eu ia ter uma atitude diferente agora, hein? Só que eu sugiro você parar de falar isso para as pessoas, tá? Só fale consigo mesmo, assim, Jesus, eu vejo que o Senhor entrou na minha vida mesmo, porque antes, essa mesma situação aqui, a coisa ia ficar diferente. Porque senão a pessoa fala assim, fica com um tom de ameaça, né? Ainda bem que eu sou crente, senão... Então não precisa falar isso. Mas você vai perceber que você vai ter domínio próprio sobre um monte de coisa. A Bíblia diz que, ó, Deus fala assim para Caim, falou: Caim, o pecado, ó, está batendo a porta, cabe você dominar. Ele tinha a possibilidade de dominar. O domínio próprio é controlar, morder a linguinha, controlar atitudes, o impulso, no trânsito principalmente. Maridos de plantão aqui, quando a mulher, como uma goteira, irrita o marido, e o marido, eita glória, vou para o monte, desce monte, vou abraçar Jesus, vai abraçar uma árvore, não sei. Mas você tem domínio próprio, você já não responde à altura, amém, amados? Ah, pastor, mas então quer dizer que eu não aceitei Jesus? Às vezes o que está acontecendo é que você não tem deixado o Espírito Santo dominar você, ensinar você. Ele já habita em você, então deixa Ele controlar a sua vida. Olha lá, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Basicamente nasceu de novo? Ei, cristão, você nasceu de novo? Sim, pastor, eu nasci de novo, eu aceitei Jesus. Então, seja dominado pelo Espírito. Seja dominado pelo Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Ande sob a influência do Espírito. Pastor, mas se eu olhar e ver que... Pastor, eu entrei em crise, será que eu sou convertido verdadeiramente? É você e Deus, amém, irmãos? Você e Deus. Gostaria que você ficasse em pé. E o Ministério do Louvor vai ministrar um louvor agora. E eu gostaria que você olhasse para a sua vida, olhasse para as suas atitudes. Sabe, Deus usa muito as pessoas que estão à nossa volta para sinalizar algumas coisas que precisam ser mudadas em nossa vida. É filho, é mãe, é pai, é esposo. Deus usa. E às vezes a gente está tão dominado pela carne, fala assim: você fala isso só para
me perseguir. Você tudo é do contra. Você e acha que e fica brigando com as pessoas, ao invés de olhar e falar: Espírito Santo, isso que saiu da boca da minha filha, do meu filho ou do meu pai, será que ela tem razão? Me ajuda, Deus, me ajuda. Hoje é uma noite para você pedir ajuda. Fala: Espírito Santo, eu quero ser diferente. Deus, se há alguma postura, talvez seja na minha roupa, talvez seja, Senhor, no meu comportamento, na minha fala, me ajuda, Deus. Se há algo, começa a mostrar, Deus. Fale com o Senhor nessa noite. Fala: Deus, às vezes, amados, nós achamos que está tudo bem, que não tem nada a ver, mas a grande verdade é que às vezes, pela essa carnalidade, nós temos ferido pessoas que nós amamos. Nós temos machucado com palavras, com comportamento, com postura, com dureza de coração. Mas Jesus quer mudar isso. O Espírito Santo que habita em você vai te ajudar. Amém, irmãos? Ele pode te ajudar.